Olá, meus queridos. Vamos continuar nossa leitura da Bíblia. Nós estamos em 2 Samuel. Nós começamos em Gênesis e já estamos adiantados, olha. Ao tanto que a gente já leu, ao tanto que falta. Até final do ano, se Deus quiser. Talvez acabe antes, né? Nós estamos indo bem. Vamos ler hoje capítulo 13 de 2 Samuel. Tamar é violentada por Aminon. Muitas pessoas que estão ouvindo já conhecem essa passagem, né? Aminon é filho de Davi. Né? Filho de Davi, Tamar também é filha de Davi. Só a mãe que é diferente. Mas ele violentou a irmã dele. A família de Davi também teve, né, cheio de B.O., né? Mas é desse jeito. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas também errava, né? Pecava. E quando ele deitou com a mulher de Urias, Deus não agradou disso e mandou o profeta Natan falar com ele. Que né, essas coisas não ia sair da família dele. As bagunças, os B.O.s da vida. Então, a consequência sempre vem, né, gente? Quando a pessoa peca, Deus perdoa o pecado, mas a consequência fica. Isso aí é bom a gente aprender essas coisas. A gente pecou, arrependeu, graças a Deus. Jesus perdoa, mas a consequência do pecado fica. Vamos continuar? Tamar é violentada por Aminon. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã, Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. É porque ela era irmã de Absalão, pai e mãe, né? E do Aminon ela era meia-irmã. Irmã só parte de pai. Vá para a cama. Aí o amigo dele dando mau conselho, ó. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem e, depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei. Ela falou, ó. Ela sugeriu a ele: fale com o rei. Ele deixará que eu me case com você. Aquele tempo, né, gente? Tinha umas loucuras assim, né? De casar com parente. Aquele tempo. Antigamente. Hoje em dia não deve se casar com parente. Mas Aminon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. E lhe disse: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão,
Mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando seu servo, disse-lhe: põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon fez algum mal a você? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Absalão mata Aminon. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Aminon vá conosco. O rei perguntou: por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando ele ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos. Nenhum deles escapou. Olha que absurdo, aumentou tanto, né? Não matou todos, não matou só Aminon. O rei levantou-se, rasgou suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense o meu senhor que mataram todos os seus filhos. Somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. O rei meu senhor não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Horonaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: vejo homens vindo pela estrada de Horonaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: são os filhos do rei. Aconteceu como teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminon. Ah, Jesus amado. Bem que a Bíblia fala em um abismo, chama outro abismo. A mulher é violentada pelo irmão, o outro irmão mata o irmão. Uma confusão, né?
Depois o Absalão vai, né, trair o pai, querer tomar o reino do pai. Vocês vão ver que tanto de B.O. que tem na família de Davi. Capítulo 14 de 2 Samuel. Absalão volta para Jerusalém. Joabe, filho de Zeruia, percebeu que o rei estava com saudade de Absalão. Mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse: finja que está de luto. Vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras. Presta atenção, gente. Olha a pegadinha que ela fez ao rei. Vá dizer ao rei estas palavras. E a instruiu sobre o que ela deveria dizer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe disse: ajuda-me, ó rei. Qual é o seu problema? Perguntou-lhe o rei. E ela respondeu: sou viúva e meu marido morreu, deixando-me com 2 filhos. Eles brigaram no campo e, não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora, todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: entregue o assassino, para que o matemos pela vida do irmão, e nos livremos também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: vá para casa. Eu mandarei que cuidem do seu caso. Mas a mulher de Tecoa lhe disse: ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre a família de meu pai que pesará a iniquidade. Não pesa a culpa sobre o rei e sobre o meu trono, e sobre o seu trono. O rei respondeu: se alguém ameaçá-la, traga-o a mim, e ele não mais a incomodará. Ela acrescentou: peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição, matando meu outro filho. E disse ele: eu juro pelo nome do Senhor, nem um só fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher: permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. Fale, respondeu ele. Disse então a mulher: por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. De Absalão, né, gente? Que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida. Ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. E eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que, se falasse com o rei, talvez ele atendesse ao seu pedido e concordasse em livrar sua serva das mãos do homem que está tentando eliminar tanto a mim como a meu filho da herança que Deus nos deu. E agora tua serva diz: traga-me descanso e a decisão do rei, o meu senhor, pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o teu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: não me esconda nada do que vou perguntar. Fale o rei, meu senhor. Fale o rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe que me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação. Mas o meu senhor é sábio, como um anjo de Deus, e nada lhe escapa de tudo o que acontece no país. Depois o rei disse a Joabe:
Muito bem, atenderei esse pedido. Vai e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se com o rosto em terra, abençoou o rei e disse: Hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu o pedido de teu servo. Então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: Ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Absalão foi para sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele novamente não quis ir. Atender Absalão, né? Então Absalão disse a seus servos: Vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: Por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: Mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: Porque voltei de Jesur, melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei, e, se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra perante o rei, e o rei saudou-o com um beijo. Pai é pai, né, gente? Perdoou, né? Graças a Deus. Não é o perdão, gente. O perdão vem de Deus. Perdão não é uma decisão, ou melhor, perdão não é sentir no coração. Perdão é uma decisão. Muitas vezes nós temos raiva de alguma coisa, ódio de alguém, mágoa. Mas temos que perdoar, nós temos que decidir. Perdão é decisão, o perdão vem de Deus. O perdão, né, é libertador, o perdão cura. Às vezes a gente fica alimentando ódio tantos anos. Vamos liberar essa pessoa? Até porque quem sofre mais é aquele que não perdoa. E também trava a vida do outro que não é perdoado. Vamos perdoar, gente. Jesus perdoou as pessoas que o mataram, que cuspiram na cara dele, não deram nem um copo de água. Ele pediu uma água na hora da morte e não ganhou um copo d'água. Passaram fel e vinagre na boca dele. Então, perdão, gente, aprendam. Perdão é decisão. Não é sentir no coração. Nosso coração é enganoso. Olha, o rei Davi perdoou Absalão. Absalão queria fazer, né, dar outro passo maior. Por isso que ele quis conquistar a amizade do rei, do pai dele. Mas vamos continuar? Vai dar para ler o 15. Mas lembre-se, gente, aprenda, você que está ouvindo esse vídeo, se você tem raiva de alguém, mágoa, ódio mesmo, perdoa. Perdoa hoje, não deixa para amanhã, não. Perdão é decisão. Não espere sentir no coração, porque seu coração nunca vai sentir isso. Porque o nosso coração nos engana. Perdoa que você será muito abençoado. Às vezes tem tanta coisa travada na sua vida por falta de perdão. Uma pessoa com ódio no coração nunca vai alcançar o reino de Deus. Nunca vai ser... Porque a própria oração do Pai Nosso fala: perdoe-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Então, se você não perdoar, você também não será perdoado. Né? Quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, ele termina falando assim: porque se você não perdoar os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Então, vamos liberar perdão, vamos ficar livre.
livro de peso. Vamos continuar. Capítulo 15 de 2 Samuel. A conspiração de Absalão. Olha só. Absalão está fazendo arte. Fazendo mais arte. A conspiração de Absalão. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Olha só. Olha que traição ao rei. Rei pai dele. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Mentira, né? O rei estava na casa dele. O rei estava lá no palácio. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se, em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, olha para vocês verem, ele ficou 4 anos fazendo essas coisas. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. E ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Olha só, Absalão fez essa traição. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Continuando, a fuga de Davi. Então o mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará nossa ruína e matará o povo à espada. Porque antigamente era assim, quando um tomava o reino do outro, ele matava o rei e matava toda a família dele. Aí Absalão estava tramando isso. Os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, decidir. O rei partiu, seguido por todos os de sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade e todos os seus soldados marcharam passando por ele, todos os queretitas e peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. O rei disse então a Itai de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos. Que o Senhor o trate com bondade e fidelidade.
Itai, contudo, respondeu ao rei: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que, onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o teu servo, para viver ou para morrer. Esse era servo fiel, né? Então Davi disse a Itai: Está bem, pode ir adiante. E Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. A arca de Deus já era como uma proteção. A arca de Deus era como não era uma proteção. A arca ficou lá parada até que o povo todo saísse. Depois a arca ia atrás, como proteção. Porque Deus estava com Davi. Então o rei disse a Zadok: Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas, se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo a sua vontade. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: Fique alerta, volte em paz para a cidade. Você, Ahimaás, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Pelos desfiladeiros do deserto ficarei esperando notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: Ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Aitofel era conselheiro do rei. Aí Davi orou assim: Ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquista Uzai. O arquita Uzai, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: Não adianta você vir comigo, mas, se voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: Estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço de teu pai, mas agora estarei a teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os do que você souber no palácio. Vou repetir. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os do que você souber no palácio. Também estão lá os 2 filhos deles, Ahimaás e Jonatas. Por meio deles, me informe de tudo que você ouvir. Uzai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. Agora nós vamos parar, né, gente? Nós temos que entender isso direito. O que aconteceu com Absalão, como é que foi? Né, a posse do palácio lá, a posse do reino. Então vamos acompanhar. Nós temos que aprender essas histórias, gente, da Bíblia. O que aconteceu com Davi, Absalão. Nós já vimos o que aconteceu com Aminon, Tamar. E nós vamos ver o que vai acontecer com Absalão, com essa traição que ele está fazendo. Pensa que Deus agrada essas coisas? Claro que não, né? Davi era um homem escolhido por Deus, era um homem segundo o coração de Deus.
mesmo errando, porque nós todos pecamos, né? Todo ser humano erra. Todo ser humano peca. Mesmo Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, errou feio. Mas Deus sempre perdoa. Porque Davi era um homem que se humilhava diante de Deus, pedia perdão. Ele arrependia. Isso que Deus quer ver em nós, coração quebrantado. Arrependimento. Porque a gente vai errar sempre. Enquanto a gente estiver na carne aqui, morando aqui, nessa terra, a gente vai pecar. Mas nós temos que ter humildade para arrepender e confessar a Deus os nossos pecados. A Bíblia fala que os que encobrem os seus pecados, as suas transgressões, nunca será feliz. Mas aquele que confessa os pecados e deixa, alcançará misericórdia. Alcança o perdão de Deus. Então amanhã nós continuaremos. No capítulo 16. Deus que abençoe, meus queridos. Fiquem com Deus. A paz seja convosco. Em nome de Jesus.